essa é uma oportunidade que a gente vai trabalhar aqui, que vai acelerar o teu processo de ter uma piscicultura realmente produtiva, que é o que a limpeza da água do viveiro tem a ver com o lucro da sua piscicultura. Eu tenho falado muito mesmo, né? Quem está acompanhando aqui todos os dias sabe que eu falo muito sobre qualidade de água. Gente, e eu falo sobre a qualidade de água ou a limpeza da água do viveiro, que é inclusive o termo com que muitos dos mais de 2.000 inscritos na Semana da Piscicultura Produtiva usaram para descrever essa dificuldade, né? Então, é uma grande dificuldade, é uma dificuldade que muita gente que está inscrito na Semana da Piscicultura Produtiva, que preencheu, que respondeu um formulário de questionamentos lá que a gente fez para eu entender as suas dificuldades, disseram para mim que tinha dificuldade com a limpeza da água do viveiro, tá? E foi por isso, inclusive, que eu coloquei exatamente esse termo, a limpeza da água da piscicultura. O que acontece, né? A água, gente, se não ficar claro para vocês, até amanhã, meu prazo é até amanhã de deixar isso muito claro para vocês, hein? Meu prazo é até amanhã. Eu quero que vocês já entrem no evento, segunda-feira, Piscicultura Produtiva, com isso assim, ó, grudado igual chiclete. Sabe aquela música que você não consegue parar de cantar? Eu quero que a importância da qualidade de água fique tão grudada dentro da sua cabeça que você vai ouvir qualidade de água, você já vai sair destrinchando tudo que tem a ver com qualidade de água. A qualidade de água é o parâmetro, é o bem mais importante, é o bem mais importante da piscicultura. É através da limpeza da qualidade, da limpeza da água do viveiro, é através da água limpa do viveiro, é que você consegue ter lucro, aumentar a densidade de peixes, ter peixe sem estresse, ter peixe sem doença. Tudo começa com a água. Tudo começa com a qualidade da água. Então, se você ainda tem dificuldade, ainda não entendeu que a bendita da qualidade de água é a coisa mais importante que você precisa fazer para que a sua piscicultura seja lucrativa, que você consiga fazer dinheiro da sua piscicultura, que você consiga aumentar o ganho de peso diário dos peixes, que você consiga melhorar a conversão alimentar dos peixes, é através da qualidade de água. E aí, se você olha para a qualidade de água, para água limpa, para água de altíssima qualidade, você percebe que existem algumas outras coisas por detrás, né? Antes aí da qualidade de água, que precisam ser feitas para que você consiga manter a água com boa qualidade ao longo de todo o seu ciclo de produção. Então, não tem como você achar que vai ter uma piscicultura realmente produtiva. Sabe aquelas pisciculturas que você olha na televisão, aqueles piscicultores lá do oeste do Paraná, que estão perto lá da Cevale, da Copacol, né, que produzem grandes quantidades de tilápia dentro do viveiro e que têm lucro e que vivem única e exclusivamente da piscicultura, porque a piscicultura é a primeira atividade desses produtores que estão lá nessa região, né, de cadeia da piscicultura muito fortalecida, tendo lucro, uma família inteira vivendo do dinheiro da piscicultura, só do dinheiro da piscicultura. E quando eu falo só, não é porque é pouco, é porque tem a piscicultura como primeira e única atividade. Se é o teu interesse, se é a tua vontade, se é o teu sonho como de aposentadoria, como muitos, né, preencheram lá no nosso formulário, lá da Semana da Piscicultura Produtiva. Ah, eu quero ter da piscicultura a minha aposentadoria. E que delícia de aposentadoria que vai ser essa, né? Cuidando de peixe, que nem trabalho é. Eu sempre falo que nem trabalho é. Gente, se você quer isso para você, você quer isso para você? Você quer isso para você?
é qualidade de água. É aí que começa tudo. Porque se você tem a água maravilhosamente bem, você consegue fazer com que tudo dentro da sua piscicultura vá muito melhor do que está acontecendo hoje, ou consegue aumentar muito o faturamento, a produtividade. Eu até ontem dei um spoiler, né? Que era um dado que nem era para ter falado para vocês ainda, mas que aumenta um percentual muito grande na sua produtividade quando você passa a olhar para a qualidade de água com outros olhos, com o nível de importância que ela merece. Com o nível de importância que ela merece. Então, eu até falei ontem, não é só controlar a qualidade de água no primeiro momento, no preparo do recebimento dos peixes. É controlar ao longo de todo o ciclo de produção. Eu não sei se vocês já ouviram em algum momento alguém falando assim, ó, você tem... Alguém falando assim, como é que eu consigo manter os parâmetros de qualidade de água ao longo de toda a safra, ao longo de todo o ciclo de produção? Como é que faz? Quem é que sabe como é que faz isso? A primeira coisa é você, né, entender que é de suma importância, que é primordial que a água esteja de altíssima qualidade, mas depois disso é você fazer monitoramento, é você olhar o tempo todo. Não tem como eu melhorar o resultado que eu tenho hoje se eu não souber que resultado é o meu resultado de hoje. Não tem como eu melhorar a conversão alimentar dos meus peixes se eu ainda não sei qual é a conversão alimentar que eu tenho. Não tem como eu melhorar o ganho de peso diário do peixe se eu ainda não sei qual é o ganho de peso diário. E aí, por outro lado, se você faz o monitoramento dos parâmetros de qualidade de água, então lá, preparei o viveiro, o viveiro está com pH ideal, está com concentração de oxigênio ideal e beleza, colocou os peixes, vai passando o tempo. O que você precisa fazer ao longo desse tempo? Ao longo desse tempo, analisar o oxigênio, analisar a amônia, analisar nitrito, a alcalinidade, entender o que significa esses parâmetros de qualidade de água, né? Porque não é só você pegar lá, você pega lá, coloca a sonda, né? Faz com reagente, kit colorimétrico, ou independente da maneira com que você fizer a análise, vai lá, faz a análise, olha o resultado da análise. Aí você olhou o resultado da análise e compara com a tabelinha de referência. E essa tabelinha de referência tá dentro do parâmetro ideal. Aí uma semana depois você vai lá, faz a análise, opa, tá dentro do parâmetro ideal ainda. O oxigênio, por exemplo, ainda está dentro do parâmetro ideal, mas está menor do que estava uma semana atrás. Está mais baixa, a concentração de oxigênio está mais baixa do que estava há uma semana atrás. Sabe fazer essa interpretação? O que está acontecendo? Que ainda está ideal, que ainda está boa a concentração de oxigênio, mas está diminuindo. O que está acontecendo dentro do viveiro? O que está acontecendo dentro do viveiro que a concentração da amônia está piorando, está aumentando, no caso da amônia, né? Quanto pior é maior, está aumentando, está dentro ainda do ideal, que não dá mortalidade de peixe, está ainda dentro da faixa ali, você pega uma tabelinha de referência, está dentro do ideal. Mas por que é que está aumentando? E se está aumentando, o que é que você pode fazer para melhorar isso? Então, quando você percebe... Então, é isso que é monitorar e manter a água, a limpeza da água do viveiro ao longo de todo o ciclo de produção. É esse o tipo de coisa que você precisa fazer. É esse o tipo de coisa que você precisa fazer ao longo de todo o ciclo de produção, né? Então, se são 6 meses de produção, durante os 6 meses de produção, você vai ter que fazer isso.
Imaginem só, olha o comparativo que eu vou fazer para vocês agora. Lá num confinamento de bovino, vocês acham que lá num confinamento de bovinos, tem lá um confinamento gigantesco de bovinos, vocês acham que lá nesse confinamento, a pessoa que faz a gestão dessa empresa, ela deixa de olhar a quantidade de ração que foi colocada, de silagem que foi colocada no coxo e de computar a sobra de ração ou de silagem que teve no coxo? Você acha que a gestão desse confinamento deixa um vazamento de água, por exemplo, da água do bebedouro dos animais ali, sem resolver aquele problema? Deixa rolando um vazamento de água. Porque a água, no caso da bovinocultura, é um custo de produção. Não deixa, eles veem um vazamento, eles vão resolver na hora. Né? Na avicultura, tem um vazamento, eles vão resolver na hora, porque na avicultura, se tiver vazamento de água lá nos bebedouros, além de desperdiçar água, além de gastar maior volume de água na conta de água, ainda vai umedecer a cama, né? A cama do aviário, vai deixar úmida, e deixando úmida traz doenças para as aves. Então, o que acontece? Em outros setores da cadeia, em outras espécies de cadeia produtiva, que já estão mais avançadas, já olham o seu negócio como uma atividade profissional, como empresa do agro, eles olham para cada um dos fatores milimetricamente, porque 100 litros d'água vai fazer diferença no aumento no custo de produção de uma avicultura. 100 litros d'água vazando dentro de um aviário pode acarretar em doença para quantas aves? Porque molhou demais a cama e a ave fica com o pé molhado. Eu não sei de doença de aves, mas né, mais ou menos isso, que eu me lembro de 10 anos atrás que eu estudei isso. Tá? Então, na piscicultura, eu não preciso dar água para o peixe, para o peixe beber, né? Eu não preciso dar água para o peixe beber. Eu preciso dar ração para o peixe. A ração para o peixe eu tenho que fornecer dentro da água. Se a água é o bem mais precioso que eu tenho na piscicultura, eu tenho que cuidar tudo que entra dentro dessa água. E porque quando eu falo para vocês que é o bem mais precioso, não é só porque ele está diretamente relacionado com o aumento do nível de estresse do peixe. Então, água de baixa qualidade deixa peixe com níveis de estresse. Água de baixa qualidade aumenta a proliferação de micro-organismos patogênicos e, consequentemente, a chance de contaminar um peixe com, né, ou o seu lote de peixes com doenças é muito maior. A água que não está de boa qualidade, eu vou ter redução de oxigênio, vou ter aumento de fitoplâncton. Além de tudo isso, eu deixo de conseguir aumentar o meu sistema. Eu vou mostrar uma foto para vocês. A Adri está aqui, acho que a Adri está aqui assistindo ainda. Ela compartilhou comigo uma foto hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa foto aqui, ó. A Adri recebeu essa foto de um piscicultor. Talvez vocês não consigam identificar bem. Tem uns vídeos também, né, que foi mostrado, mas enfim. É uma represa de quase 2 hectares de lâmina d'água. Uma represa que estava com a água completamente eutrofizada. Completamente eutrofizada. Eu não sei se vocês sabem o que é esse termo, eutrofizada. A água que está eutrofizada é uma água que está muito poluída. Para vocês terem noção, a água do rio Tietê, por exemplo, né, é uma água que a gente fala que é eutrofizada, que está com aquele cheiro forte de amônia, né? Tem aquele poluída, tem muita espuma, você não enxerga, não tem transparência, é turva. Essa foto que a Adri recebeu hoje era uma foto de uma piscicultura que estava com a água completamente eutrofizada por
Falta de cuidados, por uso de alimento inadequado, que vai influenciar diretamente na qualidade de água, como eu falei já várias vezes. Não é assim, joguei a ração, puf, eutrofizou a água na mesma hora. Não. São doses homeopáticas. São doses homeopáticas. Então, vai sujando um pouquinho, vai sujando um pouquinho, vai sujando um pouquinho, vai sujando um pouquinho. Quando vê, não tem mais conserto. Quando vê, você tem peixe morrendo. Era o caso dessa piscicultura. Peixe morrendo. Peixe morrendo por baixa qualidade de água. E não é assim, a água está poluída, a água está eutrofizada, a água está suja, vai morrer peixe. Acontece que a água poluída, a água que está eutrofizada, com excesso de fitoplâncton, ela traz coisas dentro, né? Dentro desse processo, traz coisas que vão levar à mortalidade de peixes. Então, o aumento da produção de gases tóxicos. Eu não sei se vocês já viram alguma vez na vida, eu já tive a infelicidade de ver um viveiro de jatuarana, que é a parente da matrinchã aí, né? Não sei se vocês conhecem. Já tive a infelicidade de ver um viveiro de jatuarana. Então, o piscicultor tinha essa jatuarana dentro do viveiro com renovação de água, mas só alimentava com resíduo, né? Não alimentava com ração. 100% das jatuaranas desse viveiro morreram por intoxicação de amônia, intoxicação de nitrito. Sabe qual é o sintoma do peixe? Primeiro que para o peixe morrer, chegar a morrer por conta de intoxicação de compostos nitrogenados, é porque faz muito tempo que está acontecendo, né? Que a concentração de amônia está alta, tá? A primeira coisa. Então, isso reforça ainda mais a falta de monitoramento nesse caso específico que eu estou citando para vocês aqui. E sabe qual o sintoma? Primeiro, o peixe para de comer, porque ele já está estressado, não está conseguindo absorver bem o oxigênio. Mas a intoxicação do peixe por amônia e por nitrito, ele se dá da seguinte maneira. O lugar por onde o peixe absorve o oxigênio é o mesmo lugar por onde o peixe absorve a amônia e o nitrito, tá? São os gases que estão ali dentro da água eutrofizada, água poluída, água suja, água que não foi cuidada. Se eu tenho uma concentração de compostos nitrogenados muito alta, de amônia, de nitrito, muito alta dentro do viveiro, tão alta a ponto de ser maior do que a concentração de oxigênio, imagine aqui, ó, eu tenho um buraquinho só para entrar para jogar várias moléculas, né, de oxigênio ou de amônia, mas eu tenho muito mais amônia do que oxigênio. Então, a chance da amônia entrar primeiro e usar primeiro o buraquinho para ser absorvido esse gás é maior do que de oxigênio, já que eu tenho menor quantidade de oxigênio dentro do viveiro, tá? Não sei se ficou claro isso para vocês. Para mim, isso é muito claro. Então, se eu tenho maior quantidade, maior número de moléculas de amônia ali dentro do viveiro do que de oxigênio, o peixe vai absorver mais amônia, mais nitrito, mais gases tóxicos do que oxigênio. Sendo assim, o peixe morre intoxicado porque ele absorve muito gás tóxico, né? Então, ele não consegue absorver oxigênio, então ele acaba tendo sintomas de asfixia, e não porque não necessariamente porque a concentração de oxigênio está baixa, mas porque ele não consegue absorver o oxigênio. Olha que doido isso. Imagine assim, ó, é como se você tivesse, é a mesma coisa do ser humano dentro da água. O ser humano respira oxigênio. Cara, olha que louco isso. O ser humano respira oxigênio. Mas a maneira como o oxigênio está apresentado, está disponível dentro d'água, não é a maneira com que o ser humano consegue absorver. Por isso é que o ser humano morre asfixiado dentro da água, mesmo a água tendo altíssimas concentrações de oxigênio. Entenderam? Vocês conseguiram entender
essa minha divagação aqui, tá? E no caso do peixe, quando eu tenho uma água com alta concentração de amônia, é a mesma coisa. Eu tenho concentração de oxigênio, tenho oxigênio dentro do viveiro. Só que o fato de ter muito mais gases tóxicos faz com que o peixe não consiga absorver o oxigênio e com isso ele morre asfixiado. E aí, por conta da entrada dos gases tóxicos, ele faz um esforço muito grande da brânquia, as brânquias tentando, né, buscar o oxigênio, não conseguindo, está absorvendo o gás tóxico, e aí começa a dar hemorragia, tá? Hemorragia nas brânquias, hemorragia na pele, hemorragia na mucosa, tá? É triste de ver um viveiro onde a gente tem é triste, muito triste de ver um viveiro de perdas de peixes por intoxicação de compostos nitrogenados. Então, e esse tipo de coisa, esse sintoma de peixe morrendo por intoxicação de composto nitrogenado, só acontece porque a água está tão descuidada a ponto de chegar no nível extremo, que é a mortalidade por baixa de oxigênio, por aumento de composto nitrogenado, por infinitas possibilidades aí, tá? E por que é que a qualidade de água, ou eu manter a água limpa, está diretamente relacionado ali com o lucro da minha piscicultura, com o lucro da sua piscicultura? Justamente porque se eu tenho a água de boa qualidade, eu consigo fazer o peixe ganhar muito peso, ter uma boa conversão alimentar, melhorar a conversão alimentar, aumentar a quantidade de peixes, ou seja, aumentar a produtividade de peixes dentro do viveiro. Eu consigo fazer com que o peixe aproveite melhor os nutrientes da ração que ele vai ingerir se eu tenho água de boa qualidade. Olha que louco isso. Olha que louco isso. Então, imagine assim, ó, o peixe comeu... Se o peixe está numa água boa e outro peixe está na água ruim, os dois peixes estão comendo a mesma ração. Um vai aproveitar melhor, o peixe que está na água de boa qualidade, vai aproveitar melhor a ração, vai fazer uma conversão alimentar menor, tá? Então, ele vai conseguir fixar mais nutrientes no seu corpo, vai conseguir converter mais nutrientes da ração em ganho de peso do que o peixe que está comendo a mesma ração, a mesma ração numa água de baixa qualidade, tá? Então, tem milagre? Não tem milagre. Não tem milagre. Tem a gente saber que quais são as coisas que são realmente importantes dentro de uma piscicultura que quer ser produtiva. Que tem piscicultura que não quer ser produtiva. E tá tudo bem. Se não é o teu caso, se você não quer ter uma piscicultura produtiva, tá tudo bem. Eu só acho que você tá perdendo seu tempo aqui ouvindo coisa que é pra gente que quer ter piscicultura produtiva. Agora, se você quer ter uma piscicultura produtiva, fazer a sua piscicultura dar dinheiro. Dar dinheiro não, fazer dinheiro da sua piscicultura. Viver da sua piscicultura. Ter na sua piscicultura uma fonte de renda ou a sua aposentadoria. Se é isso que você quer da sua piscicultura, você precisa olhar quais são as coisas que são realmente importantes. Que são realmente importantes para te levar ao aumento da produtividade, ao aumento do lucro, à melhora de desempenho, de ganho de peso, de conversão alimentar. E a mais importante delas é a qualidade de água. A mais importante de todas é qualidade de água. Não tem como fugir. Certa vez alguém falou aqui, durante uma live, inclusive, que a gente tem que se preocupar em produzir água. Se a sua água está de boa qualidade, porra, você vai ter peixe com certeza com bons resultados. Vai ter piscicultura com alta produtividade. Agora, se você tem piscicultura com viveiro, com
baixa qualidade de água. E, ó, baixa qualidade de água independente da fase, tá? É independente da fase. Ah, se você estiver chegando lá no finalzinho da safra e tá começando a cair demais a qualidade de água, tá tudo certo, porque é isso. A gente tenta projetar, né? Como é que é a palavra? A gente planeja, dimensiona, a gente dimensiona a sua piscicultura, a capacidade de suporte, a quantidade de peixes do viveiro, para que você consiga produzir o máximo possível de quilos de peixe com o melhor desempenho, com a melhor conversão alimentar, com o melhor ganho de peso possível. Então, é completamente normal chegar lá no finalzinho da safra, o seu peixe está chegando no peso de abate, é completamente normal você começar a ter perda de qualidade de água. É completamente normal. É o que se espera, inclusive. Agora, ter água de baixa qualidade desde a metade do ciclo de produção, desde 1/3 do ciclo de produção, o peixe chegou em 200 gramas, você já está tendo pau de qualidade de água, tem coisa errada. Está mal dimensionada ou tem manejo errado, você não está monitorando, tá? E aí, além do monitoramento, é você saber, né? Ué, o que eu faço com esse resultado aqui de oxigênio que eu tenho? O que eu faço com esse resultado aqui de amônia que eu tenho aqui agora? Para que serve isso para mim? É desse jeito que você vai conseguir ver aumentar o teu lucro. É desse jeito. Então, se você entendeu que a água é o teu bem maior, ó, já deu bom. Já deu bom. Se para você a mensagem que ficou da semana passada e dessa semana de aquecimento para piscicultura produtiva, nosso evento que vai acontecer a partir de segunda-feira, se a mensagem que ficou para você é que a água é a coisa mais importante da minha piscicultura, já valeu. Já valeu a pena, tá? Vamos ver quem tem perguntas aqui. Nossa, tem um monte de perguntas, vamos ver. Ah, não. Aqui. Pergunta dos stories. Tem um tanque escavado com 3 peixes por metro. Com aerador, os parâmetros estão ok, com 6 meses e 300 gramas. Que bom! Tomara que dê certo, que você consiga manter os parâmetros de qualidade de água até o final, né? Que é o ideal, né? Que é você conseguir chegar a esses peixes aí até o peso de abate, né? Então, os parâmetros de qualidade de água, eles precisam ficar bons até o final, para que você não tenha perda de desempenho ali. Temperatura e pH da água, o Carlos falou aqui. Acabei de limpar os lagos e fiz as paredes de ração. Não entendi o que é paredes de ração, Jefferson. Mas, ó, já entendi que ele fez a limpeza da qualidade da água do viveiro dele lá. Muito bom, é isso aí. Alguma coisa está ficando, né, gente, para vocês aqui, é isso? Valdecir, estava assistindo pelo Facebook as aulas, me inscrevi no seu canal. Legal, Valdecir. Que bom que você está aqui no canal do YouTube agora com a gente. Romualdo. Oi, Romualdo, tudo bem? O Romualdo está sempre por aqui. Está no trânsito. Obrigada de coração, mais tarde vai... Tá jóia, o Romualdo está no trânsito, vai assistir depois. Ele é de Rio de Janeiro. O Valdecir perguntando, excesso de matéria orgânica também faz os peixes morrerem? Valdecir, o excesso de matéria orgânica no fundo do viveiro é, inclusive, o que faz o que causa a produção desses gases tóxicos aí. É, inclusive, o que faz piorar a qualidade de água de dentro do viveiro. É, inclusive, o que faz aumentar a quantidade de fito e de zooplâncton, de algas, de micro, de macroalgas dentro do viveiro. Então, sim, a resposta para a sua pergunta é sim. O excesso de matéria orgânica faz os peixes morrerem? Sim. Inclusive, é ele que desencadeia, o excesso da matéria orgânica é o que pode desencadear toda essa mortalidade, inclusive desse caso que eu acabei de citar aqui,
A piscicultura desse exemplo, não sei se o Valdecir está online com a gente aqui ainda, mas a piscicultura que eu dei de exemplo aqui, que morreram as jatuaranas por intoxicação de amônia, era uma piscicultura em que o piscicultor alimentava só com resíduo, ele apodrecia o milho, né, dentro de um tambor e jogava milho apodrecido dentro do viveiro, não alimentava com ração, que é o mesmo caso desse viveiro que eu mostrei a foto para vocês aqui agora há pouco, que está com a água completamente eutrofizada, já está com peixes morrendo, que é e o piscicultor também alimenta os peixes única e exclusivamente com resíduo, com milho podre, soja podre, enfim, com qualquer outro tipo de alimento que não seja ração. Inclusive, falando nisso, quando eu recebi quando a Adri compartilhou comigo essa foto, eu estava escrevendo os e-mails, o conteúdo que eu envio para vocês pelos e-mails, se vocês, né, seguem, né, estão inscritos aí na minha caixa postal de recebimento de conteúdo por e-mail, vocês vão receber esse e-mail. Eu conto a história da produção da ração. É um e-mail que vai daqui a 3 semanas ainda ser enviado. Mas eu conto a história da produção de ração, por que é que as nossas rações são assim hoje e que tipo de problemas ela evita, né? Por que é que a gente tem que usar ração? Por que é esse tipo de ração que precisa ser utilizado na piscicultura? Então tá lá, eu escrevi hoje esse e-mail porque veio esse insight com essas fotos que o piscicultor enviou para a gente hoje, tá bom? Gente, então era isso, nossa live fica por aqui hoje, não tem mais perguntas, deixa eu ver. Tá. Beleza? Nossa live fica por aqui e não posso deixar de lembrá-los que a partir de segunda-feira, ou seja, falta só, nós temos ainda mais uma live amanhã para falar sobre obstáculos, né? Obstáculos, mais um obstáculo a gente vai ver amanhã na última live de aquecimento, porque segunda-feira, dia 12 de julho, começa a Semana da Piscicultura Produtiva, um super evento nacional. Nós já temos mais de 2.000 inscritos para esse evento que vai acontecer online. Você só precisa se inscrever. Gente, deixa eu frisar uma coisa para vocês, porque no evento passado, as pessoas esqueceram ou não prestaram atenção no que eu falei. O evento Semana da Piscicultura Produtiva só fica durante aquela semana. Então, é de 12 a 16 de julho. Você precisa se inscrever e assistir às aulas durante os dias 12 a 16 de julho. Se você não assiste às aulas nesse período, você não tem mais a possibilidade de assistir, tá? Então, eu vou frisar aqui para vocês. Eu quero que todo mundo assista, mas eu não tenho como deixar o conteúdo o tempo todo disponível, o tempo todo liberado, porque eu tenho outras atividades aqui dentro do Aqua Sucesso para desenvolver, tá? Então, vocês, vamos ficar combinado. Todo mundo que está inscrito, recebeu o link da aula, já assiste logo de cara, para não deixar para a última hora. Na último evento que teve, muita gente veio me pedir depois para liberar e a gente não libera, tá? Então, fiquem ligados com o teu... Fiquem ligados com o teu caixa de e-mail, porque lá na caixa de e-mail vem o link para vocês acessarem a aula. Tem uma pergunta aqui no YouTube que eu já vou responder também. Só um pouquinho eu já respondo essa pergunta aqui do Facebook. A galera aqui do suporte me falou. Tá bom, gente? Então, combinado? Quem já se inscreveu, maravilha. Fique alerta, olha a sua caixa de e-mail. A partir de segunda, nós teremos a primeira aula liberada. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. O link tá aqui no chat. O link está na minha bio do Insta. Galera do YouTube, do Facebook, o link já está disponível para vocês aí no chat. É só se inscrever, é gratuito. É online, não vão gastar nada, só vão aprender coisa para fazer sua piscicultura ficar cada vez mais produtiva. Eu quero que vocês participem junto comigo desse super evento. Combinado? Não deixem para a última hora, porque sai do ar. Deixa eu ver aqui a pergunta.
Relativo tanque-rede, como fica a estratégia na qualidade de água? Exemplo, eu tenho uma temperatura de 19 graus na piscicultura, o que eu posso fazer para aliviar o estresse dos animais, além do sal? Há alguma estratégia viável? Manu, quem trabalha em tanque-rede é complicado, porque tem tanque-rede, geralmente, eu não sei se é do caso, geralmente ele está instalado num grande reservatório, né? Então, num lago de PCH, enfim, num grande reservatório. E aí, como é que você vai fazer o controle de qualidade de água? Temperatura, por exemplo, não tem o que fazer, né? Minimizar, não tem. O que dá para ser feito, se você tiver estrutura, o que dá para você fazer é o seguinte: você ter caixas para você fazer a imersão desses peixes com sal, né? Pega o tanque-rede e coloca, né? Pega os peixes e coloca nas caixas com sal para fazer esse banho. Ou então, talvez uma alternativa para o teu caso seja colocar uma bolsa de sal próximo ali da entrada, próximo ali dos tanques-redes mesmo, e para esse sal ir sendo liberado. Então, ele vai sendo liberado aos pouquinhos, mas o fato de estar num ambiente com volume de água muito grande, talvez não justifique mesmo, tá? Então, é complicado em tanque-redes por conta disso. Se você está numa temperatura de água aí que está abaixo de 19 graus, aí está falando, é tilápia, primeiro que é tilápia, e é esperar a temperatura voltar ao normal, né? Poucas coisas podem ser feitas aí, no caso, para tanques-redes, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando alguma coisa. Aparelho para controlar a qualidade de água. Tem vários, tá? Multiparâmetro faz todas as análises. Multiparâmetro faz todas as análises. Temos kits colorimétricos também. E se for o oxigênio, o oxímetro, tá, Carlos? Foi ótimo estar com vocês aqui novamente. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau!